Contexto histórico da industrialização. O homem, desde seu princípio, já procurava meios e ferramentas para auxiliar e facilitar nas funções que desempenhava em seu meio. Com o homem do século XVIII não foi diferente. Com a invenção da máquina a vapor e a busca de novos meios de produção que entregassem em um menor tempo uma maior produção, a primeira revolução industrial fica marcada pela substituição da manufatura para o sistema manufatureiro, além dos grandes impactos socioculturais causados por esse processo. Já na segunda revolução industrial, temos presente a massificação, onde a produção em massa tinha como objetivo conquistar o maior número de consumidores, e para se atingir essas enormes produções, as indústrias passaram a adotar a formação de grandes linhas de produção e montagem, com o uso de mão de obra especializada, que proporcionaram a padronização e custos mais acessíveis. Aliado a todas essas características, temos a disseminação da eletricidade e do petróleo como fontes energéticas, e a presença de novos meios de transportes. Notamos assim a presença desses elementos que fazem parte até hoje do nosso contexto social e produtivo. Século XX, berço da terceira revolução industrial, ou também chamada de revolução tecnocientífica. E como o próprio nome já diz, estamos tratando da ampla utilização da informatização nos processos industriais, o que marca a implementação de novas tecnologias e soluções como a microeletrônica, a robótica, a informática e muitas outras nesses processos industriais. Com objetivos claros e metodologias quase que completamente opostas à das revoluções anteriores, a ideia de produção em massa dá lugar ao enxugamento da produção, trabalhando conforme a demanda e gerenciamento de estoque, evitando desperdício de tempo e matéria-prima. A redução de custo agora vem através da diminuição da mão de obra na cadeia produtiva, dado pelo emprego da robótica, que tira dessa mão de obra a necessidade de exercer trabalhos repetitivos e que possam trazer algum risco à sua vida, não mais como nas revoluções anteriores. E diversas outras mudanças que vêm sempre associadas ao uso computacional, da internet, da automação e principalmente da globalização dessas tecnologias por todo o mundo. E por fim, ou por início, pois afinal estamos passando por esse processo nesse exato momento, temos a quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0. Oi, eu sou o Lucas e eu vim falar um pouco a respeito da Indústria 4.0 e das suas principais vantagens e desvantagens. Também conhecida como Revolução 4.0, o conceito tem origem na Feira de Hannover, principal evento do mundo para a tecnologia industrial, na Alemanha. A iniciativa, incentivada pelo governo alemão e empresas de tecnologia, universidades e centros de pesquisa, muda a maneira com que as fábricas operam hoje em dia. A indústria 4.0 é basicamente a automação da indústria conectada ao uso de máquinas para a produção de produtos cada vez mais personalizados e baseados em dados. A indústria está em constante transformação, passando atualmente por uma nova revolução conhecida como Indústria 4.0, ou manufatura avançada, a era da digitalização da internet das coisas. Na medida em que a indústria 4.0 se faz mais presente, os computadores se conectam e se comunicam entre si para tomar decisões com o mínimo possível de envolvimento humano. Uma combinação de sistemas, internet das coisas e inteligência artificial tornam a indústria 4.0 possível e a fábrica inteligente uma realidade. Com todo esse avanço da indústria 4.0, podemos citar diversas vantagens que essa traz atualmente, como a redução da intervenção humana no processo de montagem diminui os riscos de erros na operação, a inovação de diversos setores tradicionais como o agronegócio ou até mesmo como automação em hospitais e universidades. Mesmo possuindo diversos pontos positivos, é possível problematizar a indústria 4.0, com problemas como usar a tecnologia para realizar cyberataques, o alto custo inicial das tecnologias e até mesmo a invasão da privacidade humana, devido à fácil e eficiente acessibilidade à tecnologia e internet e informações contidas nela. Então, o que seria a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0? Para uma empresa ela se adequar à indústria 4.0 ou à quarta revolução industrial, ela teria que seguir esses 9 parâmetros, esses 9 pilares da indústria. Esses 9 pilares seriam como upgrades para essa indústria. Internet das coisas. A ideia por trás da internet das coisas é fazer a conexão de objetos da rede mundial de computadores
estabelecendo a união das redes dos humanos com as diversas redes de objetos. Por exemplo, é possível conectar um smartphone à geladeira, informando o usuário que está faltando algum item. Então a internet das coisas, as coisas, é nada mais nada menos do que qualquer objeto que tenha conexão com a internet ou com outro aparelho. Então, essa internet das coisas, ela serve para os aparelhos se conectarem entre si e trocarem informações para atender às necessidades do usuário. Big Data. O termo Big Data refere-se a um grande volume de dados estruturados ou não que, utilizados de maneira correta, podem contribuir com insights que podem ajudar na tomada de decisões e no planejamento estratégico das empresas. A perspectiva dos 3 Vs se refere a volume, que é a quantidade de dados gerados dentro e fora das empresas, velocidade com que os dados trafegam nas redes exigindo processamento quase que em tempo real e variedade de formatos que os dados são apresentados. Então o Big Data é o armazenamento dos dados dos mais variados tipos da empresa, que quando a empresa precisar de fazer alguma análise ou alguma projeção de preços, de fornecedores, de produtos, ela pode consultar esses dados e a partir daí esses dados oferecem a perspectiva que eles precisam, entendeu? Esses 3 Vs, eles são a base desse Big Data. Então é a velocidade com que os dados trafegam, independente da quantidade de dados que tem. Com uma consulta, com apenas um clique ali, eles conseguem consultar aquilo que eles estão precisando. A variedade dos dados, que podem conter qualquer tipo de informação, tanto de preço, né, como de produção. E o volume, que é a quantidade de dados que a empresa precisa. Então a empresa precisa armazenar tudo que ela produz, tudo que ela tem, então ela põe todas essas informações dentro da base de dados deles. Robótica autônoma. Robôs industriais foram desenvolvidos para executar tarefas repetitivas que exigem força ou precisão. A robótica autônoma inspira uma nova geração de robôs capazes de sentir o ambiente à sua volta e operar por longas horas sem a supervisão direta de humanos. Então a robótica autônoma em uma empresa, ela traz várias vantagens. Ela aumenta a velocidade de produção, porque os robôs eles não se cansam, então eles podem fazer tarefas repetitivas. Eles diminuem o custo, porque ao invés de funcionários ali para fazer aquela tarefa, eles substituem por robôs, então eles não têm mais o salário dos funcionários, eles não têm mais seguro, nem nada disso. Então é apenas os robôs trabalhando dia e noite, então aumenta a velocidade da produção, diminui o custo que eles vão ter com a mão de obra. E esses robôs eles seguem uma determinada linha de raciocínio, uma determinada programação. Então, eles não vão fugir daquilo que você programou para eles fazerem. Manufatura aditiva. A manufatura aditiva possibilita a exploração de novas oportunidades de negócio, oferecendo produtos customizados a preços reduzidos. A manufatura aditiva dispensa a utilização de formas ou moldes. As peças são criadas digitalmente, o que reduz o custo de fabricação. Por exemplo, se a empresa tem uma impressora 3D, ela precisa de uma determinada peça para fazer uma manutenção, ela pode simplesmente programar, através de um software, ela colocar todas as informações daquela peça que ela precisa. Então, a impressora 3D ela vai fazer exatamente aquilo que foi programado. A empresa vai economizar dinheiro, além de ser muito precisa a fabricação dessa peça, porque é tudo feito digitalmente. Então, a impressora 3D ela vai seguir os parâmetros que foi designado para ela. Essa manufatura aditiva ela pode ser feita em lotes também ou em até grande escala. Porém, hoje, atualmente, nos dias de hoje, ela não é viável por conta do tempo que demora para fazer essas peças. Então, no caso, a impressora 3D, uma pecinha pequena, ela demora, dependendo da peça, ela demora 12, 24 horas, enfim. Computação nas nuvens. Computação nas nuvens refere-se à possibilidade de ter acesso a serviços de TI através de uma conexão à internet. Empresas estão utilizando a computação nas nuvens para reduzir os seus custos com a aquisição de servidores e licenças de software. Elas deixam de gastar recursos com a administração de data center para focarem apenas nas atividades diretamente relacionadas com seus negócios. Então, em uma empresa, ao invés de eles gastarem com os recursos para ter, por exemplo, uma sala para eles ali, para armazenarem todos os dados que elas precisam, de HD, computador, tudo ali para elas armazenarem ali, elas contratam uma empresa que fornece esse serviço na nuvem e eles apenas consultam esses dados que eles precisam quando houver necessidade da empresa. Pessoal, continuando aqui sobre os 9 pilares da indústria 4.0, a gente tem a cibersegurança. E essa cibersegurança ela é um artefato essencial para assegurar que toda a sua rede vai estar segura e protegida de ataques hackers e até mesmo uma possível invasão não desejada, que pode gerar diversos prejuízos, tanto econômicos quanto informativos.
E em 2016, em um estudo realizado pela Kaspersky, ele relatou que 30% das anomalias do funcionamento das redes industriais são ocasionadas pela invasão hacker nos sistemas. Outro pilar da indústria 4.0 é a simulação. Dando um contexto, antigamente, as simulações eram feitas ainda na etapa de produção, nas máquinas e computadores do chão de fábrica. Atualmente, essas simulações já podem ser feitas ainda na etapa de projeto, economizando tempo. E a simulação virtual das etapas de produção reduz custos e torna ainda mais ágil a ideia a ser implantada, criando cópias fiéis dos equipamentos e sistemas industriais. Aqui a gente tem dois exemplos de empresas que criam simulações. E em primeiro lugar a gente tem a Nlog, que é uma empresa independente que ela cria simulações para fábricas, para empresas. E embaixo tem o mais conhecido, né, a Autodesk, o AutoCAD para quem quer fazer planta, entre outros. Muito importante também para a indústria 4.0 é a realidade aumentada. E, bom, ela chegou ao campo industrial para integrar um ambiente físico a um ambiente virtual em tempo real, fornecendo dados precisos no momento exato. E a realidade aumentada pode ajudar também na capacitação de profissionais, além de identificar fadigas e comportamentos fora do normal no maquinário. Bom, e aqui a gente tem o exemplo da empresa TechPlus, que é uma empresa brasileira que trabalha com realidade aumentada dentro das fábricas. Por último, a gente tem talvez um dos principais pilares da indústria 4.0, se não o principal, a integração de sistemas. E basicamente a integração de sistema ela visa unir desde o corpo corporativo até o chão de fábrica, isso facilitando a comunicação entre as partes mais distantes da empresa. E os benefícios dessa integração de sistemas são muitos. Essa união promete aumentar a produtividade, reduzir custos e tempo, além de aumentar a flexibilização da produção. E outras partes também que são beneficiadas são, por exemplo, a parte de logística, fabricantes, fornecedores e até mesmo consumidores. E como exemplo, eu coloquei aqui, por último, nessa última foto, a empresa Methodis, de integração de sistema, que é uma empresa que age na área de controle e automação brasileira também, que fica situada em São Paulo. Olá, eu sou o Guilherme, vou falar um pouquinho sobre os efeitos da indústria 4.0, com foco na economia e no mercado de trabalho. Primeiro, os efeitos dela na economia, que com a indústria 4.0, os negócios passarão por grandes mudanças, principalmente nos padrões atuais de oferta de produtos e serviços. Tudo isso para quê? Para conseguir atender um público cada vez mais exigente e mais digitalizado. E para alcançar esses padrões de excelência, os governos ao redor do mundo estão investindo em pesquisas por novas tecnologias e principalmente aperfeiçoamento das já existentes. E tudo isso indica que as máquinas se comunicarão entre si, com produtos e com o consumidor final. Tudo isso através do sistema de internet das coisas, o IoT. E o porquê de toda essa mudança? Um dos porquês por trás de toda essa tecnologia e de todo esse investimento é bem simples. Ele tem o intuito de explorar novos mercados. O que seriam esses novos mercados? Seriam os mercados onde os consumidores estão cada vez mais interessados em produtos customizados. O que isso vai trazer para a gente? Ele vai reduzir o desperdício com consequente redução do custo de produção, sendo uma produção mais enxuta, com menos estoques, menos desperdício de mão de obra e principalmente menos desperdício de matéria-prima, ganhando assim mais tempo, aumentando sua produtividade e consequentemente se tornando uma empresa que possui um consumo mais consciente. No cenário nacional é o seguinte: no Brasil está previsto o aumento do PIB até 2030, segundo o ministro da Indústria, Comércio e Serviços. A adoção desses conceitos da indústria 4.0 pode gerar à economia cerca de 73 bilhões ao ano, vindo das seguintes reduções: 48% da redução com custo de reparos, 42% em ganhos pela eficiência produtiva e 10% na economia de energia, o que esse último seria consequência dos dois primeiros. E claro, essas vantagens não afetam somente as indústrias positivamente, mas a economia principalmente. Concluindo então, a indústria 4.0 pode até demorar para se difundir completamente no Brasil, mas ela já está aí. É uma tendência global e inevitável. As máquinas serão cada vez mais inteligentes e os processos de produção continuarão se alterando. Em vez de temer a tecnologia, é preciso se antecipar aos desafios que a nova realidade vai trazer e pensar em maneiras de potencializar seus impactos positivos.